Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite, mais um dia na presença do Senhor. Eu venho aqui hoje trazer mais uma palavra para você. Meu nome é Ramon, sou presbítero da Igreja Batista Palavra Viva, IBPV. Nosso ministério é Pregadores da Última Hora, você já conhece. E hoje eu queria trazer para você a diferença entre um cristão e um crente. Tem muitas diferenças. As pessoas hoje, quando me veem, quando me conhecem, eles falam: pô, você é crente, né? Eu falo: não, eu sou cristão. Eles: mas tem diferença? Eu falo: sempre tem uma diferença. Tem muita diferença entre crente e cristão. Então eu vou listar aqui para você 5 diferenças entre o crente e o cristão. E para isso eu queria abrir a palavra de Deus, que se encontra lá em Tiago 2, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Aqui está falando de crente, uma característica de crente, mas agora eu quero falar de cristão. Lá no livro de Atos 11, versículo 26. Olha o cristão aí. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então eu já vou falar para você a primeira diferença entre crente e cristão. Primeiro, o crente, ele se assemelha com os demônios. Olha o que a palavra diz: tu crês que eu sou um Deus, então fazes muito bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, o crente é aquele que crê em alguma coisa. Ele crê em algo, ele crê até em Jesus, porém não obedece. Porém ele crê, estremece, mas não obedece. Não obedece o Evangelho, não segue o Evangelho, não segue os passos de Cristo. O crente, ele simplesmente é um frequentador de igreja e ele deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele não obedece o Evangelho, ele faz o que ele quer. Agora, o verdadeiro cristão não. O cristão é aquele que segue os passos de Cristo. O cristão é aquele que vive o Evangelho verdadeiramente, é aquele que busca mudanças de comportamento, de caráter, conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Cristo ensinou. Esse é o cristão. O cristão é aquele que segue os passos de Cristo. O crente, ele até crê em Deus, estremece, mas não está afim de mudança, não quer crescer, não quer aparecer, não quer, ele se esconde. Então, o cristão é aquele que segue os passos de Cristo. Segunda diferença entre crente e cristão. O crente, ele só lê a Bíblia para buscar soluções. Ele só lê a Bíblia quando lhe convém, quando está passando por alguma situação, ele vai lá, pega a Bíblia dele que está guardada já há muito tempo, e ele procura alguma solução ali que está na Bíblia, porque ele sabe que na Bíblia é o nosso manual de vida e tudo que a gente precisa tem ali. Então, quando ele precisa, ele vai lá, abre a palavra de Deus e procura a resposta. Mas agora, o cristão não. O cristão, ele lê a Bíblia porque tem fome e tem sede de conhecer Deus, tem sede de que a palavra seja revelada para ele através do Espírito Santo de Deus. Ele tem fome dessa palavra, ele necessita dessa palavra porque ele quer se aprofundar cada vez mais em Cristo, ele quer conhecer mais Jesus, ele quer conhecer mais, ele quer ter intimidade, então ele precisa ler. Ele lê regularmente porque ele tem prazer na lei do Senhor, como o salmista Davi fala: eu tenho prazer na tua lei. Então essa é a diferença. O crente, ele ora só quando convém, quando precisa de alguma coisa, ele abre a Bíblia procurando soluções. O cristão não. Ele tem fome e sede porque ele quer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Agora, a terceira diferença entre crente e cristão. O crente, de novo, aqui é a mesma coisa. O crente, ele só ora quando lhe convém. Se estiver passando por alguma necessidade, alguma provação, alguma coisa esquisita, ele vai lá e lembra que existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele vai lá e ora. Mas ora só em momentos difíceis, em situações complicadas. Ele lembra, vai lá e ora ao Senhor e quer respostas logo. Agora, o cristão não. É muito diferente. O cristão, ele ora porque ele quer
ter mais intimidade com o Senhor. Ele ama vidas, ele ora por vidas, ele ora pelo seu ministério, ele ora pela sua igreja, ele ora pela sua família, ele ora por si mesmo, ele ora frequentemente porque ele busca intimidade com o Senhor, ele busca aquela aproximação. O nosso pastor lá da IBPV, o Ademir, ele sempre fala que intimidade gera intimidade. Então, quanto mais próximo do Senhor, quanto mais a gente ora, mais a gente está íntimo dele, então a gente vai criando características do Senhor, a gente passa a ser um imitador de Cristo, a gente segue a Cristo, mas temos que ter intimidade. O cristão, ele ora para ter intimidade com o Senhor. O crente não, só quando lhe convém, quando precisa de alguma coisa. Agora, quarta diferença do crente e o cristão. O crente, ele, quando não concorda com alguma coisa, olha, presta atenção nessa. O crente, quando ele não concorda com alguma coisa que foi falada do altar ou de alguém dentro da igreja, a primeira reação que ele tem é criticar. Tudo aquilo que o crente não entende, ele critica. Será que tem gente assim dentro da igreja? Crente é aquele que não concorda e não aceita, ele critica. A primeira reação dele é criticar, é murmurar e contaminar pessoas com aquilo que ele acha, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele não concorda. Esse é o crente. Ele é um contaminador. O crente, ele quer nem saber. Agora, o cristão não. O cristão, quando não concorda com alguma coisa que veio do altar, da sua liderança, alguma coisa assim, ele procura ajuda. Ele primeiramente ele procura os seus líderes, ele expõe o seu defeito, ele expõe o seu caráter e procura mudanças. Porque o verdadeiro cristão é esse, procura mudança, mas o crente não, ele está nem aí, ele simplesmente ele vai contaminar as pessoas com aquilo que ele não aceita, com aquilo que ele não concorda. Agora, a quinta diferença entre o crente e o cristão, essa é bem importante, preste atenção. O crente, ele torce a Bíblia, ele torce a palavra de Deus para adequar um estilo de vida que ele acha que é conveniente. Então ele torce a palavra de Deus, ele quer se adequar àquilo que não convém, mas pela palavra de Deus. Tem gente que torce a palavra de Deus. Agora, o cristão não. O cristão, ele procura mudar a sua vida e ele procura se adequar aos ensinamentos bíblicos, ao caráter de Cristo. Ele procura mudar de vida para ter um estilo de vida conforme Deus quer, conforme a sua palavra. Agora o crente não. Ele quer adequar, ele quer torcer alguma coisa para se adequar a vida dele àquela coisinha que ele gosta, aquela coisa que ele não quer largar, ele torce a palavra de Deus. Agora o cristão não. Ele procura verdadeira mudança. Se a palavra de Deus fala que não pode, não pode e acabou aquilo. Mas eu queria deixar para você uma coisa. Já foram faladas 5 diferenças, mas quero chamar a atenção lá para Antioquia, que pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Mas tem um detalhe. Os cristãos eram discípulos. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristão. Ou seja, todo cristão é discípulo do Senhor. O que é um discípulo? O discípulo é aquele que está sendo instruído por alguém, aquele que é aluno, aquele que está sendo ensinado. O discípulo é aquele que quer aprender, é aquele que está sendo instruído. Então, para ser cristão, tem que ser discípulo. Então, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão. Então, é uma grande semelhança entre cristão e discípulo. Agora, o crente não. O crente ele não é discípulo, o crente ele é membro. O membro é um mero frequentador de igreja, é o que dá carteirada, é o que busca cargos na igreja. Agora, o cristão não. O cristão ele é discípulo, ele senta, ouve, aprende e segue os conselhos conforme a palavra de Deus, porque ele quer ser imitador de Cristo e quer ter o caráter de Cristo. Então essa é a grande diferença entre crente e cristão.
Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha entendido essa diferença entre crente e cristão. Tem muito mais coisa, mas somente 5 diferenças. Eu peço para você que você compartilhe esse vídeo, envie para os seus amigos, dá um link lá para mim, dá um ok lá, comenta, critica, tudo é válido para o crescimento da obra de Deus. Então eu peço para você, compartilhe esse vídeo. Nossa igreja IBPV, Ministério Pregadores da Última Hora. Eu espero ter ajudado vocês nessa noite e que a paz do Senhor esteja com vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.